Salve, salve interativos, salve, salve interativas. Você que tá chegando agora aqui no canal, que não conhecia, aqui é o canal do Interativo, tá, gente? Nosso trabalho é mais fazendo live todos os dias para bater um papo com o torcedor, para dar voz à galera, né? Isso que o torcedor gosta de falar. E a gente aqui no canal do Interativo gosta sim de dar oportunidade a você, viu, torcedor? Todos os dias, das 14 às 16h30, tem o nosso bate-papo rubro-negro. Chegando com mais uma novidade, né? A gente vai começar a partir agora do início do Campeonato Brasileiro, gravar vídeos diários, explicando algumas situações, trazendo notícias exclusivas, trazendo novidades. E, pois bem, hoje tem duas novidades. Torcedor, desde o Campeonato Baiano, já vinha questionando: cadê as contratações? Cadê o camisa 9? Cadê o camisa 10? Cadê os beiradas? Já que os nossos beiradas de hoje não estão correspondendo, né? Que é o jogador Mosquito, Carlos Eduardo, o Osvaldo, o Bruno Xavier, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, tá batendo em retirada, informação trazida aí pelo Anderson Matos, lá do canal do Dinâmico, deve estar batendo em retirada nos próximos dias, recebeu uma proposta, mas hoje vamos falar de contratação, o torcedor adora, né? Quando a gente fala de contratações. E hoje o Vitória está muito perto de anunciar duas contratações, dois atacantes de beiradas, um que joga mais pelo lado esquerdo e outro que joga mais pelo lado direito. Primeiro nome, trazido também por Anderson Matos, viu? Léo Pereira, gente, atacante de 24 anos, joga mais pelo lado esquerdo, mas também atua pelo lado direito, mas a predominância dele é mesmo pelo lado esquerdo. Jogador a qual o Vitória já tenta há um bom tempo, já vinha conversando já com o CRB. Inicialmente, alguns clubes procuraram o CRB e o CRB botou preço, 12 milhões de reais. E o Vitória está contratando o jogador por empréstimo. Empréstimo de uma temporada, opção de compra, valor fixado, porque o Vitória só contrata assim agora, tá? Ele bota valor no contrato para no término do contrato saber se vale a pena o investimento. Então tá aí, Léo Pereira é a bola da vez. Segundo Vene Casagrande, que também faz um trabalho fantástico nas redes sociais, o jogador tem chegada prevista para amanhã, iniciar os exames médicos e, se tudo der certo, ele já pode estar à disposição do Carpini para o jogo de sábado, estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro, lá no Alfredo Jaconi, diante do Juventude. Esse é o primeiro nome. Segundo nome, Eric, já passou aqui pelo Vitória, viu? Lá em 2018. Inclusive, naquela ocasião, ele ainda era muito jovem, né? Ele tinha apenas 22 anos de idade. O jogador hoje já está com 27 anos. É um jogador interessante. São duas características que o Eric tem, que o Vitória hoje necessita: velocidade, intensidade e confronto, enfrentamento, dribles. E o Eric tem isso aí. Já mostrou isso desde a época do Vitória. Imagine hoje, já com a idade mais avançada, acredito sim que é uma boa contratação, oportunidade de mercado, e oportunidade de mercado a gente não pode deixar passar. Isso porque os nossos beiradas não estão correspondendo. Mosquito, Carlos Eduardo, Osvaldo, Bruno Xavier, Lucas Braga, que chegou a ser contratado aí a peso de ouro, mais de 5 milhões de reais, contando também com as metas atingidas. Tem também o Wellington Rato, que também foi contratado a peso de ouro para jogar mais pela beirada, que é a dele. Como na beirada ele já não estava dando certo, até porque precisa ter intensidade para ajudar na recomposição, e tanto o Eric, que está sendo contratado, como o Léo Pereira, tem também essa característica de ajudar na recomposição, os dois jogadores estão chegando com essas funções. E o Rato no meio não estava dando certo também na ausência do Mateuzinho. Parou por aí, Rei? Não, não parou por aí não, tá, gente? Vitória ainda segue no mercado em busca de um 9 e em busca de um 10. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero trazer os números para vocês, né? As estatísticas desses dois atletas. Primeiro vou começar com o Léo Pereira. Léo Pereira,
que é um atacante aí de 24 anos de idade, conseguir confirmar, realmente está tudo acertado entre Vitória e CRB, o jogador está chegando aí por empréstimo até o final dessa temporada, e o jogador, como você pode ver aí, no campeonato alagoano, ele fez 9 jogos, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Aí você vai para a Copa do Nordeste desse ano, foram 6 jogos, marcou um gol e deu 2 assistências. Esses são os números do jogador Léo Pereira nessa temporada 2025. Como dá para perceber aí, 24 anos, 1,72 m, jogador até baixo, mas é bom, porque o jogador baixo tem velocidade, ele tem intensidade, ajuda na recomposição e principalmente o que o Carpini falou após a primeira partida da decisão do baiano. Bahia venceu o jogo porque o Bahia tem um jogador a qual a gente não tem no elenco, com essa característica, que é a característica do enfrentamento, a característica do drible, e o Léo Pereira tem isso. Se você for ver aí também, é um jogador que joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, mas de predominância, a posição principal é ponta esquerda, então tá chegando um jogador aí que é ponta esquerda. Por onde ele passou, Rei? Ele passou, gente, na base do Ituano, depois jogou na base do Corinthians, depois foi negociado do Ituano, né, porque ele retornou do empréstimo ao Corinthians e foi negociado do Ituano para o Grêmio também por empréstimo. O Grêmio terminou ficando com ele em definitivo. Depois ele foi para o Atlético Goianiense, do Atlético Goianiense foi emprestado ao Marítimo de Portugal. Depois do Marítimo, jogou no CRB, ano passado jogou muito, viu? O jogador Léo Pereira, ano passado ele jogou bastante, são mais de 60 jogos no ano passado com a camisa do CRB. Eu considero sim uma boa contratação. Claro, tudo pode dar certo como também pode dar errado, né? Toda contratação ela é um risco. O cara pode chegar aqui e não encaixar no jogo do Vitória, como ele pode chegar aqui apenas com 24 anos e arrebentar, ser o cara do Vitória. Mas que bom que o Vitória já estipulou preço, já botou preço. Não sabemos o preço dele, né? Isso aí, normalmente existe cláusulas de confidencialidade e os clubes não abrem. Mas que bom, o Vitória já botou preço, já tá aí contratando o jogador com opção de compra, preferência de compra e valor fixado. E esse ano jogou isso que eu já tinha dito a vocês, 15 jogos, marcou apenas um gol e deu 2 assistências. Jogador que tem muita minutagem com a camisa do CRB, esse aí. São os dados do jogador Léo Pereira. O outro é o Eric, né, gente? O Eric, que, como eu disse, já passou aqui no Vitória. Ele tem um título, né? Campeão da Supercopa do Brasil, inclusive com o Carpini no ano passado, viu? Não sei se foi o Carpini que deve ter pedido dele, não. Acho que foi. Esse ano foram 8 jogos e deu uma assistência para gol. Jogou apenas 14% como titular, todo mundo sabia, né? Ele não era o titular do São Paulo, mas é um jogador que também ajudou bastante já desde a época que ele chegou ao São Paulo. Jogador também baixo, quase da altura do Léo Pereira, jogador de 1,73 m. E como dá para perceber aí, gente, joga mais pelo lado direito, ou seja, ponta direita. Léo Pereira, ponta esquerda, o jogador Eric, ponta direita. Então, Vitória reforçou sim as 2 pontas, os 2 extremos. 2 atacantes de beiradas de muita velocidade e também de muito enfrentamento. Jogador que começou na equipe do Náutico, foi para o Braga de Portugal, Braga B, depois veio para o Vitória, naquela ocasião, ele tinha vindo emprestado. Retornou para o Braga, foi para o Gil Vicente lá de Portugal, depois voltou para o Náutico, jogou depois do Náutico, aí ficou Braga, Náutico, Náutico, Braga, ele foi revezando, né? Você pode ver aí na tela. Jogou também no Gil Vicente e aí veio para o Ceará. Do Ceará foi negociado a custo zero. Acabou o contrato, o São Paulo foi e contratou em definitivo em 2023. Jogou 2023, 2024 e agora 2025 com a camisa do São Paulo. O grande Eric, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Pessoal, aí tem a notícia sobre o Marinho, né? Ah, Marinho então não vem mais.
O Vitória, gente, ele também tentou o empréstimo do jogador Marinho. E aí acredito eu que com a vinda do Léo Pereira, atacante de beirada pela esquerda, do jogador Eric, atacante de beirada pelo lado direito, o Marinho não venha mais nesse momento. Aí já é um achismo, tá? Porque eu acho que você já se reforçou como dois beiradas. Então acho que nesse momento não teria necessidade. Vitória tentou sim o Marinho por empréstimo. O Fortaleza disse que não, só negociaria mediante a multa. A multa do Marinho é 6 milhões de reais, informações vindas lá de Fortaleza. Acredito que nesse momento agora o Marinho não venha. O Vitória deve estar esperando chegar até o meio do ano, fechar um pré-contrato com o jogador e a partir do ano que vem, aí sim, o Marinho possa vir jogar no Vitória. Acredito que esteja se passando essa situação na cabeça da diretoria do Vitória. Já reforcei com dois beiradas, acho que não tenho necessidade do Marinho nesse momento. Vitória até tentou o empréstimo, mas o Fortaleza disse que não queria. Sobre o 9 tá para ser anunciado também a qualquer momento. Você sabe o nome, Rei? O nome mais forte, gente, que a gente ouve nos bastidores, não é que está fechado, não é que está 100% acertado, que o jogador chega amanhã, não. O nome que a gente está ouvindo nos bastidores é do Eduardo Sacha. Eu considero difícil, pelo que eu assisti, o Campeonato Paulista. O jogador está ajudando bastante, apesar do time do Bragantino ter feito boas contratações para o setor de ataque. Contratou o Pita, contratou o Lucas Barbosa, jogador que cheguei até a divulgar aqui na live, né? Que poderia o Vitória ir atrás desse atleta, pertencia à equipe do Santos. O Bragantino investiu uma bagatela, 26 milhões, para trazer o Lucas Barbosa, jogador que ano passado jogou na equipe do Juventude. O Bragantino, então, tá cheio de atacante. Vamos esperar, vamos aguardar para ver se a bola da vez vai ser, de fato, o jogador Eduardo Sacha. Outra carência, tá, gente? Pra gente estar fechando o nosso material de hoje, outra carência é um meia centralizado. Hoje o Vitória, ele só tem o jogador Mateuzinho. Quando o Mateuzinho não joga, o Vitória erra e falha muito no quesito de criação. Já vínhamos comentando isso. O Vitória, inclusive, passou 2 jogos sem dar um chute a gol, que foi o Náutico, né, a qual a gente foi eliminado dentro do Barradão na segunda fase da Copa do Brasil. E o outro jogo que não demos um chute foi a primeira partida da decisão do Campeonato Baiano. Então foram 2 jogos a qual o Mateuzinho não esteve em campo e que o Vitória não conseguiu criar oportunidades, criar chances, nem sequer deu um chute a gol. Então a carência que eu enxergo nesse momento também é um camisa 10. Cadê o camisa 10? É difícil, tá, pessoal? O mercado tá escasso de meia centralizado. É muito difícil contratar um meia hoje. Passou o time. O Vitória poderia ter atacado o mercado sul-americano. Passou o time, a janela fechou e essa janela de agora são jogadores inscritos nos campeonatos estaduais. Pode-se chegar a um 10? Pode, mas hoje eu não enxergo de nenhum desses times que estavam jogando os estaduais um 10 pro Vitória. Ah, eu enxergo, claro, Arrascaeta, Ganso, Lucas, Oscar, eu também enxergo. Mas cadê o dinheiro para contratar? Se vier, pessoal, infelizmente não vai ser aquele 10, vai ser aquele 10 tipo Mateuzinho, que quando chegou na época foi uma aposta, vai ser uma aposta. Mas vamos aguardar, vamos confiar na diretoria, a diretoria está trabalhando, sabe das necessidades, das carências, poderia até estar investindo ainda um pouquinho mais de dinheiro, né? Ao invés de trazer por empréstimo, já comprar, não sei. Mas a diretoria está tentando e o Vitória amanhã joga contra o Motoclube. Copa do Nordeste, última rodada da fase classificatória. E no sábado aí começa a brincadeira. Campeonato Brasileiro e semana que vem já tem Sul-Americano. Valeu, gente. Mais informações e eu quero ouvir vocês. Hoje à tarde no nosso bate-papo rubro-negro, às 14 horas, aqui mesmo no canal do Interativo. Valeu, aquele abraço, tamo junto e fui.